A década da destruição. Um filme de Adrian Cowell e Vicente Rios. Nas Cinzas da Floresta. Versão brasileira Verbo Filmes. No início da década de 80, começou a ser aberta uma estrada em direção ao coração da floresta amazônica. Os construtores da estrada chamaram-na de Estrada de Penetração 429. E nosso filme acompanhará essa estrada durante toda uma década, enquanto ela transforma uma floresta primitiva em terras cultivadas e depois provoca uma controvérsia internacional. O ponto central de tudo o que acontece é a estrada de penetração e a rodovia principal da qual ela deriva. Esta, ligando o sudeste e o centro-oeste do Brasil à cidade de Porto Velho, capital de Rondônia. A rodovia era denominada BR-364 e no ano de 1980, dúzias de ônibus por ela circulavam transportando centenas de imigrantes diariamente. A maioria era constituída de pequenos lavradores que haviam perdido suas terras para grandes proprietários, à medida em que a agricultura brasileira se mecanizava. Eles eram registrados na divisa de Rondônia e, durante a década, a quantidade desses lavradores elevou-se de 20 mil para quase 200 mil por ano. As famílias sem terras recebiam gratuitamente do INCRA cerca de 40 hectares de terra. Porém, títulos de posse definitiva só seriam concedidos depois que as glebas estivessem desmatadas. E então os colonos se deslocaram da rodovia principal, subindo a estrada de penetração 429 em direção aos índios Urueu-Uauau. Este é Renato, um dos primeiros a subir a estrada. Goiano era um de seus vizinhos. Mato Grosso, quando eu morava lá, não tinha pobre, não tinha nada, trabalhando fazendo os outros, né? Então eu consegui essa terra aqui. Mais qualidade que mais doença e tem os índios também, que é perigoso, né? Mas com tudo isso, eu enfrento essa qualidade aqui e estou mais satisfeito que se eu estivesse lá. Bastante diferença melhor. Por quê? Porque aqui a pessoa só trabalha pra gente, se manda. Planta o que planta hoje para comer amanhã. E no que é dos outros não tem jeito. Então eu acredito que a vida aqui seja bem mais melhor do que lá. Lá a gente trabalhava mais do que aqui ainda. E as coisas eram mais difíceis. A gente não podia possuir uma terra, não podia possuir nada pra gente, né? Logo que os colonos iniciaram a construção de suas casas, os índios começaram a surgir da floresta e atacá-las para levar qualquer coisa que pudessem encontrar. Naquela época, os índios já estavam visitando o posto da FUNAI.
Os índios aceitavam presentes, mas ninguém sabia falar a língua deles. Logo depois, eles iam embora, muitas vezes para atacarem os colonos que estavam derrubando sua floresta. Eles mataram o cachorro, ó. Isso aqui tava tudo cheio de sangue, né? Esse machado aqui, ó. Eles mataram o cachorro aí e largaram o machado aqui, ó. Vem aqui tá o machado. Vocês viram ele? Nós não vimos não, mas vimos o estrago, tudo que eles fizeram aí, as redes que levaram 5 redes, as roupas nossas, tudo. E aqui o saco que nós tínhamos, mercadoria, aí espalharam tudo aqui. A hora que nós chegou aqui, que nós vimos tudo essas roupas rasgadas que eles tinham posado aqui. Aí nós chegou aqui, achamos a cabeça do cachorro que ele matou lá no baraco. E tirou o queixado de baixo e o queixado de cima. Tava tudo moído a cabeça do cachorro aqui, né, que eles levaram os dentes do cachorro. Eu tenho dó dos meus filhos, eu nem sei tanto. Mas ele não mata as crianças, não. Eu só tenho menos crianças, né? Porque a gente já sofre bastante, né? Então, quer dizer que... Mas as crianças que eu tenho tanto medo, mas... Deus sabe o que faz. Ai, meu Deus. Maria e Renato estavam pondo em risco seus filhos pelo direito de desmatar 40 hectares de terra. E a época do desmatamento era o início do período da seca, quando todas as árvores floresciam. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai, menina, meu amor, minha flor. Mas a flor da canção do lavrador é a flor branca do cafeeiro, a florada do cafezal. Branca flor do cafezal. Renato e Maria estavam queimando 6 hectares para seu próprio café e outros 20 hectares para seus vizinhos. Toda a esperança dos colonos dependia deste ato, que significava um verdadeiro holocausto para a floresta. Tanta floresta foi queimada aquele ano, o ar ficou tão carregado de fumaça que até os aviões ficaram retidos no solo pelo controle de tráfego aéreo. Este era o começo da década, na qual maior quantidade de matéria viva seria destruída do que jamais antes na história. Depois, em setembro, houve um violento vento quente, e a terra dos lugares que antes eram o solo da floresta foi soprada para o alto como uma fina poeira amarela. A poeira levantada pelos caminhões misturou-se com a fumaça das árvores queimadas,
e a maior floresta do mundo deu a impressão de estar desaparecendo. Mas, para os lavradores da região, a época de fumaça era a época do plantio. Mas, apesar de toda a sua família ajudar, havia sinais de fracasso desde o começo. Quantos pés de café vocês plantaram? Tinha 2.200. Plantaram mais alguma coisa além do café? Não. Café por enquanto. Só. É que mesmo que não saiu outras coisas. Plantamos milho, não saiu, abóbora, melancia, não saiu nada. Agora vamos ver o café, né? Mas tá com um jeito muito feio demais. Não tá. Por causa que as terras já não são boas mesmo, a gente planta, não sai. Agora vamos ver esse ano. Atrás de Renato e dos outros colonizadores havia toda uma estrutura de desenvolvimento baseada neles, como os madeireiros que subiam a estrada para levar embora sua madeira mais valiosa. A alguns quilômetros estrada abaixo ficava o povoado de Mirante do Serra. Ali era selva fechada apenas alguns meses antes. Mas agora havia ali uma dúzia de casas construídas apressadamente. E o INCRA havia reservado lotes para um posto de gasolina, escola, hospital e setor industrial. Esta foi a primeira loja e já havia um bar, onde os colonos podiam gastar os rendimentos de sua primeira colheita. Quanto mais se fosse em direção ao início da estrada, mais desenvolvida era a agricultura e maiores as cidades. No centro de Ouro Preto havia supermercados, bancos e hotéis. Também moinhos e armazéns, prontos para a próxima safra. Mas as esperanças de Renato de participar de tudo isso foram destruídas pelo primeiro agrônomo que o visitou. Renato, essa semente de milho que o senhor plantou aqui é semente selecionada ou plantada por aqui mesmo? É plantada por aqui mesmo. Semente é ruim e, além disso, nem veneno na semente não foi posto nada, uma grima, uma coisa qualquer. Semente é ruim mesmo. Mas acho que ela germinou bem. O problema aqui é a deficiência do solo mesmo. Acho que o solo é bem fraco. O solo é que não ajuda muito. Dá uma furada aqui pra gente ver. Uma terra sem liga, sem nada, hein? Muito arenosa, muito arenosa. Terra de muito areia assim, você tem... Ela fica muito seca, porque ela retém muito menos água do que uma terra mais argilosa. As chuvas de 1982 trouxeram malária para os filhos de Renato e, como a maioria dos colonos desta região, Renato abandonou a terra que ele tinha esperança de manter para sempre. Isto foi tudo que restou para mostrar depois de 2 anos de sofrimento e uma floresta em cinzas. Até os pés de café eram ainda muito pequenos em comparação com os do lugar onde a família agora trabalhava como meeira,
mas em uma das áreas de solo bom de Rondônia. Seu Renato, por que o senhor abandonou a terra do senhor? Porque a terra não produziu, fui obrigado a abandonar. Plantei milho, não saiu, piguinzinho assim. Arroz, costuma dar toceira grande em terra boa lá, toceriquinha. Você planta 40 litros para poder tirar 3, 4 sacos. Então não deu jeito de ficar lá. E aqui agora, seu Renato, quais que é as condições do senhor? Se tornando mesmo meieiro, sem futuro, só a meia, porcenteiro. Igual no Mato Grosso. Ou talvez pior ainda, que lá tinha recurso e aqui não está faltando muito recurso. O problema de Renato era a falta de terra boa. E isso era o resultado direto do programa de colonização. Lorival Froilitz Hertz, colono do Pique, Padre Rodolfo Hall, Jaru, 86 hectares. Para receber das mãos do nosso presidente. O apetite por terras era tão grande que o governo estimulava deliberadamente a migração para reduzir conflitos sociais no resto do Brasil. E a migração, todo o programa de desenvolvimento, dependia dos grandes comboios procedentes da parte industrializada do Brasil. Naquela estação chuvosa, milhares de caminhões ficaram retidos com produtos apodrecendo na lama. Por isso, foi decidido pavimentar a estrada lamacenta e pedir 1/3 da verba ao Banco Mundial. Esta é a vida que sempre eu quis. O Banco Mundial finalmente emprestou quase $1 bilhão no que chamou de Programa para a Região Noroeste, Polo Noroeste. As equipes de inspeção do banco visitaram constantemente a região, e é significativo o fato de terem seus especialistas alertado o banco sobre quase tudo que estava saindo errado. Por exemplo, o consultor de antropologia David Price. Fui solicitado pelo Banco Mundial a analisar a viabilidade dos projetos que os brasileiros desenvolveram para resguardar os interesses dos índios da região e a competência dos órgãos do governo brasileiro para executar os projetos. E achei o projeto simplesmente tolo e ignorante. A reação inicial do banco foi a de impedir a distribuição de meu relatório dentro do próprio banco. E, para falar a verdade, acho que eles não prestaram muita atenção. Acho que o banco sabe que vai dar certa importância em dinheiro a certas regiões de determinados países todo ano, e os projetos para os quais o banco supostamente dá dinheiro são simples pretextos. E acho que toda a consultoria e toda a avaliação que é feita destina-se a manter as aparências. Dessa forma, a despeito das advertências, o enorme projeto de construção rodoviária começou no verão de 82. A crescente controvérsia não era contra a pavimentação da estrada, mas contra pavimentá-la antes de Rondônia poder absorver adequadamente a migração que isso poderia estimular. Por exemplo, tomemos este discurso do governador de Rondônia. Nesse novo estado, olhamos para trás e nos damos conta de que Rondônia se fez de mãos calejadas, corpos suados e poeirentos do divino trabalho da terra. Venham brasileiros de todo o Brasil, venham gentes de todos os povos. Rondônia lhes oferece trabalho, solidariedade e respeito. Tragam seus sonhos, anseios e ilusões. Compartilhem tudo isso com este povo admirável. À medida em que a migração crescia aos milhares,
A esperança de Renato de conseguir terra melhor se tornava pouco mais do que um sonho. Qual que é a esperança, então, agora? A esperança é ver se consegue uma terra para poder viver. E não ser meieiro que nem a gente vive penando. Sempre sendo meieiro. Porque numa terra boa, tudo tem produção, tudo tem. Mas nessa lá não dá. Não tem condição. Tem, Maria? Tem. Nunca tivemos ajuda de nada. Não. Nem, Se a terra produzisse, a própria terra ajuda. Mas na terra ruim, na lei que a terra não ajuda, não tem quem ajude. Nem estrada, nada. Sei não. Desde 1982, a família de Renato teve que se mudar quase todo ano, dando assim um testemunho anual do absurdo que ocorria na região e nos levando a dar uma olhada mais profunda no que estava realmente acontecendo. A partir de 1981, começamos a filmar o combativo ecologista que no futuro se tornaria secretário do Meio Ambiente, José Lutzenberger. Esta é a região de Ouro Preto, em Rondônia, onde o colono Renato abandonou a sua terra. De fato, tantos colonos estão abandonando os seus lotes que algo de fundamentalmente errado deve estar ocorrendo neste projeto de colonização. Por isso, nós decidimos filmar e observar durante os próximos 5 anos para ver o que vai acontecer. Filmaremos inicialmente 3 tipos diferentes de colonização aqui nesta área de onde vai partir a projetada estrada de penetração, a BR-429. A agricultura do pequeno proprietário como Renato baseia-se em safras anuais que necessitam de solo bom. E, de fato, Rondônia tem áreas de solo bom como esta. Mas é claro que a primeira leva de colonos ficou com a melhor terra arável. E o restante do solo de Rondônia é tão variável que apenas alguns lotes adiante encontramos terra tão pobre onde não nasce nem tiririca. É uma ironia que, para fazer este semideserto, o colono tenha derrubado uma floresta rica e produtiva que levou séculos para crescer. Este fantástico tronco pertencia a uma castanheira que tinha pelo menos 40 metros de altura. Enquanto esta árvore vivia, ela deve ter produzido pelo menos 1000 quilos de precioso alimento todos os anos. Muito mais alimento do que esta lavoura pode produzir. Como vocês estão vendo, nós temos aqui uma plantação doente, num solo totalmente esgotado. Em contraste, uma das maiores fazendas de Rondônia, a Rio Candeias, tinha um problema diferente. Ela estava perdendo sua luta contra as pragas. Suas pastagens foram tomadas por vegetação nativa, que parece grama, mas é inútil como forragem para o gado. O custo da eliminação dessa praga, de acordo com o gerente, era superior à possível renda da terra. Quando é que foi iniciado esse empreendimento? Esse empreendimento foi iniciado aqui há 7 anos atrás, né? Então eles fizeram a estrada aqui de implantação como base e posteriormente fizeram a derrubada. Essa derrubada aqui está com 6 anos. Né? 6 anos já? Uhum. E há 6 anos que vocês estão lutando contra a volta do mato, por assim dizer? Exatamente. Com dificuldade de estabelecer. Então essa é a razão por que nós estamos fazendo essa operação que chamamos de enleiramento.
o solo aqui já está, vamos dizer assim, relativamente depauperado, inclusive o solo duro, que vem sendo constantemente jogado fogo aqui dentro, todos os anos. Mas que foi a única maneira que encontramos, vamos dizer assim, de esbarrar, de vencer o mato um pouco. Encarregado de cuidar do gado, a fazenda tinha um veterinário. Vocês têm dados aproximativos da carga de animal por hectare? Nessa fazenda aqui nós estamos aproximadamente na faixa de 2 a 3 animais por hectare. Mas haverá declínio? Haverá, sim. A gente observa que a gramínea já com 5, 6 anos já sendo consumida pelo gado, o declínio dela é muito alto. O que se pode observar aqui é um dos maiores absurdos que hoje se cometem em nome do progresso. Fazer criação de gado da mata amazônica é talvez uma das coisas mais estúpidas que aqui se possam fazer. Não somente significa a destruição irreversível da floresta, a perda de preciosas culturas indígenas, também esses esquemas não produzem praticamente nada. A produção de carne numa pecuária extensiva como essa é extremamente baixa. Ela está na ordem de poucas dúzias de quilos de carne por hectare por ano. Como alternativa ao gado, a maior fazenda industrial de Rondônia havia plantado seringueiras e cacaueiros. Mas, de acordo com o proprietário Hugo Frei, essas culturas mostravam-se vulneráveis a doenças da Amazônia. A produção por hectare está caindo drasticamente. Cada ano produz menos. Agora já está constatado que a árvore produz o fruto. Porque o fruto se perde por ataque de pragas e doenças. Aí faltam justamente as pesquisas para achar uma variedade de cacau que seja mais resistente para a vassoura de bruxa e a podridão parda. Lá para a direita! Os mais recentes projetos de colonização como este, parcialmente financiado pelo Banco Mundial, incluíram o estudo do solo, e por isso a maioria dos colonos recebeu terra de qualidade razoável. O INCRA também fez um bom trabalho, distribuindo glebas devidamente demarcadas e registradas. Mas as fazendas foram rigidamente divididas, sem levar em conta o tipo de terreno, e assim muitas não tinham água ou abrangiam morros rochosos. E os colonos eram principalmente lavradores compelidos a deixar as terras do sul e que aqui receberam glebas gratuitas para reduzir conflitos sociais. As linhas do Ouro Preto caindo Vindos para cá sem experiência de selva, eles tentaram reconstruir as fazendas de estilo europeu que tinham perdido. E esse tipo de agricultura de zona temperada é impraticável nos trópicos. Uma questão que foi levada ao chefe do INCRA em Rondônia. Sustentável, indefinidamente sustentável, que poderia durar toda a vida, para fazer uma coisa que não vai durar nem 20 anos. E isso é um crime. Bom, em contrapartida, nós estamos dando alimentos a uma família com média de 8 Por quanto dependentes. tempo? E para a miséria que vem depois? De 8 dependentes. Por quanto tempo? Tá? Por quanto tempo, eu não faria essa pergunta. E a miséria que vem pelo depois? menos ele hoje está recebendo alimentação. Ele hoje Mas está ele recebendo poderia ter alimentação. mais É um alimentação ser no seu humano que país está hoje. recebendo alimentação hoje. Agora, por quanto tempo? Vamos unidos buscar ver se esse tempo seja um tempo indefinido. Então nós Que não temos seja que trabalhar curto por prazo, esquemas mas que seja longo prazo. sustentáveis, né? Estou sacrificando uma coisa e colocando uma outra que vá produzir. nós Agora, se estamos essa terra sacrificando. ficar improdutiva, aí foi um crime. E ela vai ficar Aí foi um crime. Um recurso material para ser utilizado com carinho ou um depósito de lixo para problemas sociais. Durante os anos 80, estas visões opostas da Amazônia tornaram-se um assunto de debate nacional que cada vez mais crescia na esfera internacional.